Bom, ainda sobre a pandemia da Covid-19, nós vamos agora conversar ao vivo aqui no Balanço Geral com o doutor José Amaral Elias, médico infectologista, está com a gente aqui via internet. Doutor, primeiramente, obrigado por atender aqui a NDTV, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Doutor, vamos lá, eu já queria lhe perguntar o seguinte, a gente tem visto algumas notícias mundo afora até de que a Omicron pode ser, apesar da preocupação, o início do fim da pandemia. Eu gostaria de perguntar nessa linha, porque a gente tem visto algumas informações desse nível. Dá para dizer isso? O que a gente deve fazer nesse momento de aumento de casos aí da Covid, onde não está levando as pessoas mais para o hospital, né? Em alguns lugares até há já uma concentração maior, mas diferente de nós aqui em Blumenau. Mas sim, está contaminando mais gente de forma mais leve, doutor. E aí? Essa é uma possibilidade, claro que ainda a gente não pode ter uma certeza absoluta disso. Nós vamos ter que esperar um pouco essa evolução. O vírus teve muita mudança, essa cepa, essa variante, e o que mostra, dando poucos casos graves, o que mostra, muitas vezes, que isso pode ser uma evolução do próprio vírus, porque quanto menos matar, melhor para a reprodução dele. Mas dizer que isso já é o fim, ainda vamos ter que esperar um pouco. Mas tudo está indicando para esse caminho. Que nós talvez vamos ter casos menos graves e controlar melhor as doenças. Sim. Claro que a gente tem que ficar um pouco nas expectativas de pessoas mais suscetíveis, certo? Que tem alguma doença, os mais idosos, a gente ainda precisa aguardar um pouco sobre isso. E as vacinas que têm mostrado seus efeitos, principalmente para menos gravidade, não tanto de contaminação, mas menos gravidade. Sim. Mesmo assim, a gente vê pessoas questionando ainda a eficácia das vacinas, doutor. Não, as vacinas têm mostrado, né, nitidamente, que o que mudou, o que a gente chama da história natural da doença, né, daquilo que a gente viu nas outras ondas, né, do ano de 2020, 2021, que o crescimento de número de pessoas vacinadas reduziu de maneira muito importante os casos graves. Doutor, vou aproveitar a participação, está na nossa frase, você está vendo aí na tela do BG, sobre sintomas, né? Que a gente já está comentando há alguns dias aqui sobre gripe, né? H3N2, aí vem a Covid, vem a flurona aí também, né? Sintomas, doutor, acho que é importante a gente falar para a nossa comunidade aí do que perceber de uma pequena diferença que pode ser Covid, que pode ser gripe, que pode ser os dois, hein, doutor? São vírus que afetam inicialmente e se multiplicam inicialmente nas vias aéreas, então aí devemos se concentrar os sintomas. Eles podem ser muito parecidos e muito variáveis, pessoas podem ter sintomas mais leves, outros mais intensos. De maneira geral, o vírus influenza tem um início um pouco mais abrupto, pode dar uma febre já inicialmente, certo? Uma dor no corpo mais intensa. Mas isso também pode acontecer com a Covid. Mas, de maneira geral, a gripe tem essa manifestação. Covid, até essa cepa Omicron, pode ter um pouco mais de manifestação intestinal, como quadro de diarreia, por exemplo. O que a gripe, muitas vezes, pode acontecer mais em criança, diarreia, mas a Omicron pode ter mais marcado em adultos. Aí são algumas diferenças, mas com um quadro gripal inicial, às vezes é difícil a gente ter só clinicamente dar essa diferenciação. A diferenciação que podemos ter um diagnóstico de exames mesmo, né, dos marcadores de exames. Muito bem. Doutora, a expectativa do senhor, né, para esse quadro, desse cenário do momento aí, até quando a gente deve ter, porque as ondas, elas são assim, elas sobem, daqui a pouco descem, né, então a gente vai ter mais evolução aqui em Blumenau, na região, pelo que o senhor está percebendo aí, doutor? Nós estamos numa fase também de muita movimentação de pessoas, época de férias, né, teve muita concentração de pessoas, vimos no litoral, né, então isso vai ter o foco principal de transmissão no litoral, as pessoas indo para as suas cidades, onde vai circular esses vírus. Eu acredito que mais esse mês, o mês de fevereiro, nós vamos ainda ter um número grande de casos. Tá? A gripe, né, atipicamente vindo no verão, por uma cepa um pouco diferente, né, do H3N2, certo? Entrando também, né, nós tivemos uma cobertura vacinal um pouco menor esse ano, da gripe, no começo do ano, impactando também nisso. Então, eu acredito que esses 2 próximos meses nós vamos ainda ter um grande número de casos. Então vamos cuidar, né, gente? Não tem outra forma.
o poder público tem que fazer a parte dele, a sociedade tem que fazer a parte dela. E nós, como comunidade, como cidadãos, doutor, para a gente fechar, a gente vai esquecendo aí, teve exageros agora no Natal, na virada do ano, né? Muitas liberações exageradas, desrespeito de poder público e de comunidade também. Então, o que a gente pode fazer simples, mas para dar uma acalmada nesse momento aí, doutora? É reforçar, né, aquelas condutas, né, o distanciamento, né, evitar deslocamentos desnecessários, o uso adequado de máscara, isso é muito importante, ambientes arejados, a etiqueta da tosse, a higienização das mãos e a vacina. A vacina é nosso grande instrumento para diminuir principalmente as doenças graves e a mortalidade que abalou tanto o mundo, né? Nós já temos mais de 5 milhões e meio de mortes no mundo. E o que começou a mudar isso foram as vacinas. Direto aqui de Blumenau pela internet, doutor José Amaral Elias, infectologista com a gente ao vivo no Balanço Geral. Doutor, muito obrigado pela conversa, né, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos.